Você já se perguntou por que algumas palavras têm o poder de moldar o invisível e tocar a própria essência da criação? Imagine se cada pensamento, cada desejo, carregasse em si a centelha divina capaz de mover montanhas, não apenas metaforicamente, mas na realidade palpável de sua vida. Mateus nos entrega um segredo. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. O que significam essas palavras quando olhadas com os olhos do coração, além da interpretação superficial? Neville Goddard dizia que a imaginação é a própria essência do Criador trabalhando dentro de nós. E aqui, neste versículo, o Cristo nos sussurra o mesmo mistério. Pensamentos tornam-se sagradas sementes da realidade. Sinta o peso sutil de cada sílaba enquanto o Espírito te chama para despertar. É como se uma luz tênue iluminasse recantos esquecidos de sua alma, revelando memórias de fé adormecidas, feridas antigas que pedem renascimento. Joseph Murphy ensinava que a mente subconsciente não distingue entre realidade e imaginação, e Jesus, com suas palavras eternas, nos mostra como alinhar a fé à manifestação consciente. Cada oração, cada afirmação consciente não é apenas um desejo, é uma declaração de existência em sintonia com a fonte, um movimento da alma que reverbera pelo universo. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você deixou suas crenças limitantes silenciar o chamado divino em seu coração? Ralph Waldo Emerson afirmava que a mente cria seu próprio destino, e aqui Mateus 21, 22 torna-se a chave para desbloquear o fluxo criativo da vida. Entre luz e sombra, entrega e resistência, há um portal invisível onde o pensar e o crer se encontram. E tudo que for firmado com fé verdadeira encontra manifestação. Cada palavra pronunciada com intenção torna-se semente, e cada semente, se plantada no solo fértil da fé, floresce em realidade concreta. Sinta a tensão sagrada crescendo, como se cada batida do coração fosse um tambor ancestral, lembrando que você é tanto o observador quanto o criador do mundo que habita. Florence Scovel Shinn afirmava: o jogo da vida é jogado com a lei da palavra falada, e Jesus nos entrega o manual divino, escondido entre versículos, ensinando que tudo o que declaramos com fé se alinha à abundância do universo. O invisível responde ao alinhamento do Espírito. O silêncio da oração se transforma em força dinâmica, e o invisível se manifesta diante de olhos atentos ao chamado do Espírito. Agora, permita-se perceber que você está diante de um segredo que atravessa séculos, um enigma que conecta o coração humano à inteligência infinita do Criador. Cada pensamento, cada suspiro, cada declaração consciente é como um eco do cosmos sussurrando que você é co-criador. Mateus 21, 22 não é apenas instrução, mas convite. Crer, declarar, manifestar. Bob Proctor dizia que o que você sente e imagina se torna inevitavelmente sua experiência, e Jesus, ao nos ensinar este versículo, confirma que a fé verdadeira é a ação divina dentro de nós, transformando a mente em ponte para o impossível. Se você ouvir com atenção, sentirá que a revelação já pulsa em seu ser. A chave está em reconhecer, afirmar e viver a verdade que ecoa nas linhas sagradas. Sinta por um instante o silêncio que pulsa no âmago da sua alma, aquele espaço sagrado onde o mundo exterior não consegue penetrar. Já se perguntou quantas vezes sua mente clamou por sinais e obedeceu a crenças que não eram suas, limitando a abundância que Jesus já declarou como herança do coração que crê? Mateus 21, 22 sussurra aos que desejam compreender: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não se trata apenas de palavras antigas, mas de uma chave viva, um fio invisível que conecta seu pensamento ao poder criador do universo, como Neville Goddard insistia, que a imaginação não é fuga, mas a ferramenta sagrada da manifestação. Feche os olhos e perceba a energia que vibra em cada memória esquecida, cada ferida que carregou como se fosse sua sentença. Não é coincidência que Wallace D. Wattles
afirmasse que o rico em espírito compreende a lei da abundância. Cada célula sua responde à frequência do que você acredita ser verdadeiro. Jesus não ensinava pobreza. Ele manifestava a plenitude de Deus através de sua fé intacta, e cada palavra que proferiu era uma afirmação viva que moldava a realidade ao seu redor. Pergunte a si mesmo: quantos pensamentos meus ainda se escondem nas sombras do medo, esperando serem iluminados? Sinta a tensão entre dúvida e fé, entre o velho e o novo, entre a resistência e a entrega. Joseph Murphy lembrava que a mente subconsciente é como um jardim fértil. Tudo o que você planta cresce. Que sementes você tem deixado repousar nesse solo interno? Mateus 21 não é um versículo isolado. É um convite a alinhar o coração ao pulso divino, a permitir que cada afirmação, cada declaração de fé, se torne um fluxo contínuo de criação consciente, onde o invisível se torna tangível e o ordinário se transforma em milagroso. E se o que você considera impossível já estivesse em você, aguardando apenas ser reconhecido? Florence Scovel. Sheen dizia que a palavra é mágica, e aqui ressoa a mesma verdade. A fé que você verbaliza, mesmo em silêncio, inicia movimentos no universo que só aguardam seu consentimento para manifestar. Respire fundo e perceba o espaço entre a dúvida e a certeza. Nesse espaço, o Espírito fala, revelando a potência de uma vida onde pensar e crer são sinônimos de criar. Cada pensamento, cada sentimento, cada oração silenciosa torna-se um código divino de transformação. Permita que a luz desta revelação percorra seu corpo e sua mente como um rio sagrado, dissolvendo limitações e abrindo portas que você sequer sabia que existiam. Ralph Waldo Emerson ensinou que a mente criadora molda a realidade, mas é o coração que dá vida à manifestação. Sinta que tudo que você acredita, tudo que você declara, tudo que você ousa imaginar alinhado ao propósito divino se torna inevitável. Mateus 21, 22 não é apenas instrução, é um chamado para despertar a consciência da criação, para perceber que cada palavra que ecoa de sua fé é um reflexo do próprio Cristo dentro de você. Sinta agora o peso e a leveza coexistirem, como se cada célula sua estivesse debatendo entre o passado de limitações e a realidade que Deus já decretou para você. Pergunte-se: quantas vezes aceitei a escassez como destino, sem perceber que a promessa de Cristo é abundância eterna? James Allen lembrava que o homem é aquilo que pensa. Então, cada dúvida sua não é coincidência, mas um espelho do que ainda não ousou declarar. Mateus 21, 22 insiste: acreditar é a chave, e a fé verdadeira se manifesta primeiro no coração, antes de se tornar visível no mundo. Feche os olhos e sinta o sussurro divino entre os pensamentos. Cada palavra sua, cada afirmação é um fio de luz que conecta seu mundo interior à vastidão do cosmos. Rhonda Byrne dizia que o segredo está em alinhar pensamentos e emoções. Mas aqui a revelação se intensifica. Jesus não apenas pensava, ele vivia a realidade que declarava, como se cada palavra fosse um decreto celestial. Você percebe o poder silencioso de suas próprias palavras, moldando sua realidade antes mesmo de reconhecê-las? Imagine a fé como um rio que atravessa cavernas escuras da alma, desobstruindo antigas feridas e plantando sementes de confiança pura. Joseph Murphy ensinava que a mente subconsciente aceita tudo que a consciência acredita. Portanto, toda resistência, todo medo, é apenas o reflexo de crenças antigas que precisam ser transmutadas. Cada oração silenciosa, cada pensamento de fé, é um código divino que ativa a abundância já destinada a você. A pergunta que ecoa no coração é: você permitirá que este fluxo sagrado se torne sua realidade palpável? Sinta o contraste entre o que você já sabe e o que ainda precisa se revelar. Florence Scovel Sheen afirmava: o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. Cada emoção, cada expectativa, cada desejo alinhado à intenção divina é uma força invisível que constrói seu mundo.
Jesus demonstrava que acreditar, falar e agir em harmonia com a verdade de Deus é criar sem esforço, transformar sem resistência, manifestar sem medo. E se cada momento fosse uma oportunidade de declarar com fé inabalável a riqueza e a plenitude que Deus já entregou a você? Permita que essa energia percorra seu ser, despertando memórias espirituais esquecidas, revelando segredos que o tempo tentou apagar. Wayne Dyer dizia que a intenção é a força mais poderosa do universo, e aqui se revela a síntese da Bíblia e da lei da atração. Você não precisa lutar para ter, você precisa alinhar-se. Mateus 21, 22 não é apenas uma promessa, é um convite a experimentar, a sentir, a declarar e a viver a realidade divina que já habita em seu coração. Cada pensamento consciente, cada declaração de fé é uma semente que floresce em milagres invisíveis e inevitáveis. Sinta como se uma brisa sagrada percorresse cada canto de sua alma, trazendo à tona aquilo que foi silenciado pelo tempo e pela dúvida. Você percebe a vastidão do universo refletida dentro de si, como se cada célula conhecesse a promessa de Mateus 21, 22, mesmo antes de sua mente compreender. Neville Goddard nos lembra que a imaginação é a chave da criação. Portanto, cada cena que você visualiza em fé é um eco do que se manifestará no mundo material. A questão não é se, mas quando e como você permitirá que a fé transforme seu pensamento em realidade. Agora, mergulhe mais fundo e sinta a tensão divina que existe entre acreditar e resistir, entre entregar e controlar. Cada resistência é apenas sombra que revela onde a luz de Deus ainda não penetrou completamente. Bob Proctor dizia que aquilo que você sente com intensidade é atraído com inevitabilidade, mas aqui o sagrado se sobrepõe. O sentimento que nasce do coração alinhado a Cristo ativa forças invisíveis que transcendem a lógica e o tempo. Pergunte-se: quantas vezes você deixou o medo governar a energia que Deus colocou em suas mãos? Visualize a abundância não como algo distante, mas como a verdade já incorporada em seu ser. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida responde àquilo que proclamamos com convicção. Cada palavra sua é um fio de ouro que entrelaça a promessa de Deus com a manifestação consciente. Sinta o fluxo desse poder sagrado percorrendo suas veias, dissolvendo antigas limitações e plantando confiança absoluta. Você está pronto para declarar, com fé pura, que tudo o que precisa já é seu? O silêncio agora se torna aliado, revelando o espaço onde o divino fala mais alto. Cada pausa em sua respiração é um portal para receber sinais que vão além da compreensão. Sinta o peso sagrado da promessa pairando sobre cada instante de sua vida, como se cada batida do seu coração fosse sincronizada com o ritmo eterno da criação. Você percebe a dança entre o visível e o invisível, entre aquilo que é percebido pelos olhos e aquilo que pulsa no âmago do espírito? Ralph Waldo Emerson dizia que a mente é capaz de moldar a realidade. Agora, permita que essa verdade se funda com a palavra de Deus, fazendo de cada pensamento uma ponte entre o céu e a terra. Você sente o chamado silencioso que ecoa em seu interior, pedindo que acredite mesmo quando a razão hesita? O temor que ainda resiste em seu coração é apenas sombra prestes a ser iluminada. Cada dúvida é um reflexo do antigo, do que não serve mais, e você é chamado a soltar o controle e permitir que a fé governe. Louise Hay afirmava que a cura e a abundância começam quando nos aceitamos plenamente. Aqui o aceite não é apenas humano, mas divino. O Cristo em você já declarou que tudo é possível, e o universo responde àquele que age em sintonia com essa verdade. Pergunte-se: estou disposto a abrir espaço para que essa luz transforme cada temor em manifestação? Permita que a emoção pura se torne sua linguagem sagrada, pois cada sentimento alinhado à fé é uma engrenagem que move o universo. Bob Proctor nos lembra que pensamentos persistentes são forças invisíveis, mas quando moldados pelo coração de Cristo, tornam-se criação palpável.
Sinta o poder dessas palavras reverberando, não apenas como teoria, mas como energia viva que pulsa em sua alma, exigindo ação consciente. Cada afirmação é agora um sussurro do divino que desperta o potencial adormecido dentro de você. O silêncio sagrado novamente se revela como aliado, mostrando que não é a pressa que produz, mas a consciência plena. Joseph Murphy ensinava que a mente subconsciente não distingue entre fantasia e realidade. Portanto, cada visualização feita com fé é como uma prece que se realiza. Imagine cada desejo alinhado à palavra de Deus se tornando inevitável e sinta a transformação silenciosa que começa a acontecer dentro de você, mesmo sem perceber. Você já percebeu que a realidade se curva à sua fé? Agora perceba que cada ato de manifestação é também um ato de amor. Michael Bernard Beckwith diz que a intenção guiada pelo coração sagrado é capaz de mover montanhas, e você sente que essas montanhas interiores estão sendo suavemente deslocadas. Mateus 21:22 não é apenas promessa, mas convite para a ação consciente. Suas palavras, suas emoções, suas escolhas são sementes que florescem na abundância divina. Respire fundo, sinta a energia expandir e compreenda que cada passo em fé é uma ponte que liga seu coração ao infinito do Criador. Sinta o sussurro do divino envolvendo cada fibra do seu ser, como se o próprio Cristo estivesse falando silenciosamente ao seu coração. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, já vos foi concedido. Cada pensamento que se alinha à fé torna-se um fio dourado que conecta sua alma à abundância infinita do universo. Neville Goddard dizia que a imaginação é o portal da criação. E agora você entende que visualizar com o coração de Cristo é transformar desejo em realidade palpável. Pergunte-se: estou permitindo que minha imaginação seja uma ponte entre o visível e o invisível? Observe as sombras que ainda tentam prender sua mente. Cada dúvida é uma corrente que pode ser quebrada com a força silenciosa da fé. Florence Scovel. Shin afirmava que o poder da palavra é sagrado, e quando pronunciada com convicção divina, cada frase torna-se uma semente de luz que germina na vida real. Sinta essa luz crescer em você, aquecendo cada parte ferida da alma, dissolvendo medos antigos e abrindo espaço para a manifestação. Você percebe a presença de algo maior, guiando cada movimento do seu espírito. O coração do Cristo pulsa agora dentro de você, transformando cada hesitação em certeza, cada questionamento em clareza. Joseph Murphy ensina que a mente subconsciente responde ao que é imaginado e sentido intensamente, e cada emoção carregada de fé se torna um instrumento de criação. Sinta essa verdade vibrando em seu corpo, em sua mente, em cada respiração. Você não está apenas sonhando, está cocriando com o infinito. Cada palavra, cada sentimento, cada oração interna é agora um reflexo direto do poder divino que habita em você. O silêncio sagrado volta a falar, revelando que a espera não é ausência, mas preparação. Cada instante de quietude é um espaço sagrado, onde o milagre se forma antes de se manifestar. Bob Proctor dizia que persistência é o segredo da manifestação, mas aqui a persistência é espiritual. Confiar sem ver, acreditar sem prova, entregar sem resistência. Sinta como essa confiança ativa energias invisíveis, molda a realidade e transforma cada desejo em fruto seguro do Criador. Você sente a magnitude dessa verdade pulsando em seu peito? Agora compreenda que a manifestação verdadeira não é apenas sobre alcançar, mas sobre ser. Michael Bernard Beckwith lembra que o estado de ser é a base da criação. Ao alinhar seu interior à verdade de Cristo, você manifesta não apenas coisas, mas a própria essência divina em sua vida. Mateus 21:22 não é promessa distante, é convite para viver na frequência da fé. Respire fundo, absorva a luz que inunda sua alma e perceba que cada palavra dita, cada pensamento elevado, cada sentimento purificado é agora parte de um fluxo eterno de abundância e amor. Sinta agora a energia divina crescendo,
como um rio de luz que atravessa cada veia da sua alma, carregando o eco das palavras de Cristo e a força silenciosa da lei da atração. Cada pensamento alinhado à fé torna-se uma centelha sagrada, pronta para acender realidades que antes pareciam impossíveis. Ralph Waldo Emerson dizia que a mente cria sua própria realidade, e quando essa mente se une ao coração de Jesus, o impossível se torna inevitável. Pergunte a si mesmo: estou permitindo que essa união transforme minha vida por completo? O Espírito sussurra que todo medo é ilusão, e que a verdadeira riqueza é manifestação da alma em harmonia com o Criador. Cada dúvida dissolvida torna-se um portal para revelações mais profundas. Cada resistência vencida é uma chave que destranca tesouros invisíveis. Wallace D. Wattles afirmava que pensar de maneira certa é a ponte para o abundante, e hoje você entende que pensar com fé é receber com alegria, sem esforço, sem tensão, apenas entrega total. Sinta essa alegria pulsando, elevando seu espírito acima das limitações que a mente humana ainda tenta impor. O coração vibra em sintonia com o universo e a voz de Cristo ecoa dentro de você. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Joseph Murphy ensinava que a imaginação intensa cria o universo, e agora, cada imagem mental carregada de fé se manifesta na densidade da vida real. Cada emoção é como um pincel divino, pintando a tela da sua existência com cores que refletem a luz celestial. Você sente que o invisível agora toma forma em cada célula do seu ser. O silêncio volta a falar, não como ausência, mas como presença absoluta. Cada pausa, cada momento de quietude é sagrado, preenchido pelo poder que transforma a intenção em realidade. Bob Proctor dizia que o poder de persistir é o poder de criar, mas aqui a persistência é silenciosa, espiritual, nutrida pela fé viva que não vacila. Respire fundo e sinta o universo conspirando em favor daquilo que já está decretado em seu coração. Cada batida do seu coração é agora um tambor que anuncia a abundância que se move invisível e inevitavelmente ao seu redor. Finalmente, compreenda que a manifestação que você busca não é apenas conquista, mas transformação. Michael Bernard Beckwith lembra que a consciência elevada é a verdadeira fonte do poder, e ao alinhar seus pensamentos, palavras e sentimentos à essência do Cristo, você acessa a abundância eterna. Mateus 21:22 não é apenas versículo, é portal, é chave, é convite para viver na frequência da fé e do amor incondicional. Sinta que você não apenas recebe, mas se torna o próprio fluxo da abundância divina. E que cada manhã, ao pronunciar essas afirmações, você toca a eternidade com a vida que pulsa dentro de você. A quietude que agora envolve sua mente não é ausência, mas presença viva, um sopro do Espírito que permeia cada célula do seu ser, lembrando que tudo aquilo que foi semeado em pensamentos e fé já brota no reino invisível. Mateus 21:22 ecoa em cada batida do coração. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Sinta que este não é apenas um versículo, mas uma corrente sagrada que conecta sua alma à abundância infinita, onde luz e intenção se tornam uma só. E você percebe, sem pressa, que cada oração silenciosa, cada desejo alinhado, já pulsa no âmago do universo. A transformação não é externa, é um despertar interno. A cada respiração, você percebe o reflexo do Cristo em si mesmo, e o poder da imaginação, como ensinava Neville Goddard, se entrelaça com a fé viva, criando cenários de manifestação que não precisam ser forçados, pois nascem da harmonia entre o coração e o divino. Cada dúvida dissolvida, cada medo suavizado, é um degrau na escada invisível que eleva a consciência a um novo plano, onde pensamentos e realidade se encontram em perfeita consonância. Olhe para dentro e veja que a luz da revelação se move em espiral, tocando memórias esquecidas, feridas da alma e transformando-as em sabedoria silenciosa. Florence Scovel Shinn afirmava que a vida responde às palavras e intenções
pronunciadas com fé, e agora você sente, sem precisar nomear, que cada afirmação diária é um canal direto para o toque divino. Pergunte a si mesmo: estou pronto para viver como se cada pensamento fosse uma oração, cada desejo um reflexo do Cristo que habita em mim? O universo conspira em silêncio, e cada instante de contemplação torna-se um eco que ressoa além do tempo. Joseph Murphy ensinava que a mente subconsciente é a chave da criação. Agora, você sente que ela não cria sozinha, mas em comunhão com a presença viva de Deus em seu coração. Cada sensação de paz é a confirmação de que a manifestação já está em curso, mesmo antes de você perceber os sinais tangíveis. Sinta a vastidão do invisível envolvendo sua realidade. Bob Proctor lembrava que a persistência da consciência cria resultados inevitáveis, e aqui a persistência é silenciosa, espiritual, guiada pelo Espírito Santo, que já habita em você. Cada manhã, ao pronunciar as afirmações que conectam seu coração ao de Cristo, você não apenas pede, mas reconhece, afirma e recebe. O impossível se dobra diante da fé consciente, e a abundância se torna o ritmo natural da existência. E assim, enquanto o silêncio ainda pulsa, você percebe que esta jornada é apenas o início de uma eternidade de descobertas. Permita que o sussurro divino continue a tocar sua alma, e que cada palavra pronunciada com fé se torne uma ponte para realidades ainda maiores. Se este despertar tocou seu coração, compartilhe esta luz, comente a experiência que ressoou dentro de você, curta este momento de presença e inscreva-se para continuar a caminhada de revelação e manifestação. Não por impulso, mas por profunda sintonia com a missão divina que pulsa em cada um de nós.